Narc, de Machado de Assis. 3 capítulos inéditos do Gênesis. Capítulo A. Então Noé disse a seus filhos, Jafé, Sem e Cã: Vamos sair da arca? Segundo a vontade do Senhor, nós e nossas mulheres e todos os animais. A arca tem de parar no cabeço de uma montanha. Desceremos a ela. Porque o Senhor cumpriu a sua promessa quando me disse: Resolvi dar cabo de toda a carne. O mal domina a terra. Quero fazer perecer os homens. Faze uma arca de madeira. Entra nela tu, tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, e um casal de todos os animais. Agora, pois, se cumpriu a promessa do Senhor, e todos os homens pereceram, e fecharam-se as cataratas do céu. Tornaremos a descer à terra e a viver no seio da paz e da concórdia. Isto disse Noé. E os filhos de Noé muito se alegraram de ver as palavras de seu pai. E Noé os deixou sós, retirando-se a uma das câmaras da arca. Então Jafé levantou a voz e disse: Aprazível vida vai ser a nossa. A figueira nos dará o fruto, a ovelha a lã, a vaca o leite, o sol a claridade, e a noite a tenda. Porquanto seremos únicos na terra, e toda a terra será nossa, e ninguém perturbará a paz de uma família, poupada do castigo que feriu a todos os homens. Para todo sempre. Então Sem, ouvindo falar o irmão, disse: Tenho uma ideia. Ao que Jafé e Cã responderam: Vejamos a tua ideia, Sem. E Sem falou a voz de seu coração, dizendo: Meu pai tem sua família. Cada um de nós tem a sua família. A terra é de sobra. Podíamos viver em tendas separadas. Cada um de nós fará o que lhe parecer melhor. E plantará, caçará, ou lavrará a madeira, ou fiará o linho. E respondeu Jafé: Acho bem lembrada a ideia de Sem. Podemos viver em tendas separadas. A arca vai descer ao cabeço de uma montanha. Meu pai e Cã descerão para o lado do nascente, e eu e Sem para o lado do poente. Sem ocupará 200 côvados de terra, e eu outros 200. Mas, dizendo Sem, acho pouco 200 côvados, retorquiu Jafé, pois sejam 500 cada um. Entre a minha terra e a tua haverá um rio, que as divida no meio, para que se não confundir a propriedade. Eu fico na margem esquerda, e tu na margem direita. E a minha terra se chamará a terra de Jafé, e a tua se chamará a terra de Sem. E iremos às tendas um dos outros, e partiremos o pão da alegria e da concórdia. E tendo Sem aprovado a divisão, perguntou a Jafé: Mas o rio? A quem pertencerá a água do rio, a corrente? Porque nós possuímos as margens e não estatuímos nada a respeito da corrente. E respondeu Jafé: que podiam pescar de um e outro lado, mas divergindo o irmão, propôs dividir o rio em 2 partes, ficando um pau no meio. Jafé, porém, disse que a corrente levaria o pau. E tendo Jafé respondido assim, acudiu o irmão: Pois que te não se serve o pau? Fico eu com o rio e as 2 margens, e para que não haja conflito, podes levantar um muro, 10 ou 12 côvados, para lá da tua margem antiga. E com isto perdes alguma coisa, nem é grande a diferença, nem deixa de ser acertado, para que nunca jamais se turbe a concórdia entre nós. Segundo é a vontade do Senhor. Jafé, porém, replicou: Vai bugiar? Com que direito me tiras a margem, que é minha, e me roubas um pedaço de terra? Porventura és melhor do que eu? Ou mais belo ou mais querido de meu pai? Que direito tens de violar assim tão escandalosamente a propriedade alheia? Pois agora te digo que o rio ficará do meu lado, com ambas as margens, e que se te atreveres a entrar na minha terra, matar-te-ei como Caim matou a seu irmão. Ouvindo isso, Cã atemorizou-se muito e começou a aquietar os 2 irmãos, os quais tinham os olhos do tamanho de figos e cor de brasa, olhavam-se cheios de cólera e desprezo. A arca, porém, boiava sobre as águas do abismo. Capítulo B. Ora, Jafé,
Tendo curtido a cólera, começou a espumar pela boca, e Cã falou-lhe as palavras de brandura, dizendo: Vejamos um meio de conciliar tudo. Vou chamar tua mulher e a mulher de Sem. Um e outro, porém, recusaram, dizendo que o caso era de direito e não de persuasão. E Sem propôs a Jafé que compensasse os 10 côvados perdidos, medindo outros tantos nos fundos da terra dele. Mas Jafé respondeu: Por que não me mandas logo para os confins do mundo? Já te não contentas com os 500 côvados? Queres 510 e que eu fique com 490? Tu não tens sentimentos morais? Não sabes o que é justiça? Não vês que me esbulhas descaradamente e não percebes que eu saberei defender o que é meu, ainda com o risco de vida? E que, se é preciso correr sangue, o sangue há de correr, já e já, para te castigar a soberba e lavar a tua iniquidade. Então Sem avançou para Jafé, mas Cã interpôs-se, pondo uma das mãos no peito de cada um. Enquanto o lobo e o cordeiro, que durante os dias do dilúvio tinham vivido na mais doce concórdia, ouvindo o rumor das vozes, vieram espreitar a briga dos 2 irmãos, e começaram a vigiar-se um ao outro. E disse Cã: Ora, pois, tenho uma ideia maravilhosa, que há de acomodar tudo, a qual me é inspirada pelo amor que tenho a meus irmãos. Sacrificarei, pois, a terra que me couber ao lado de meu pai, e ficarei com o rio e as 2 margens, dando-me vós uns 20 côvados cada um. E Sem e Jafé riram com desprezo e sarcasmo, dizendo: Vai plantar tâmaras, desculpa. Guarda a tua ideia para os dias da velhice. E puxaram as orelhas e o nariz de Cã, e Jafé, metendo 2 dedos na boca, imitou o silvio da serpente em ar de surriada. Ora, Cã, envergonhado e irritado, espalmou a mão, dizendo: Deixa estar, e foi dali ter com o pai e as mulheres dos 2 irmãos. Jafé, porém, disse assim: Agora que estamos sós, vamos decidir esse grave caso, ou seja, de língua ou de punho. Ou tu me cedes a 2 margens, ou eu te quebro uma costela. Dizendo isso, Jafé ameaçou assim com os punhos fechados, enquanto Sem, derreando o corpo, disse com voz irada: Não te cedo nada, gatuno. Ao que Jafé torquiu irado: Gatuno és tu? Isto dito, avançaram um para o outro e atacaram-se. Jafé tinha um braço rijo e adestrado. Sem era forte na resistência. Então Jafé, segurando o irmão pela cinta, apertou-o fortemente, bradando: De quem é o rio? E respondendo Sem: É meu. Jafé fez um gesto para derrubá-lo, mas Sem, que era forte, sacudiu o corpo e atirou o irmão para longe. Jafé, porém, espumando de cólera, tornou a apertar o irmão e os 2 lutaram um braço a braço, suando e bufando como touros. Na luta caíram, enrolaram, esmurando-se um ao outro. O sangue saía dos narizes, dos beiços, das faces. Ora vencia Jafé, ora vencia Sem, porque a raiva animava-os igualmente. E eles lutavam com as mãos, os pés, os dentes e as unhas, e a arca estremecia como se de novo se houvesse aberto as cataratas do céu. Então as vozes e os brados chegaram aos ouvidos de Noé, ao mesmo tempo que seu filho Cã, que lhe apareceu clamando: meu pai, se de Caim se tomará vingança 7 vezes e de Lameque 70 vezes 7, o que será de Jafé e Sem? E pedindo Noé que explicasse o dito, Cã referiu a discórdia dos 2 irmãos, e a ira que os animava, e disse: Correi e aquietai-los. Noé disse: Vamos. A arca, porém, boiava sobre as águas do abismo. Capítulo C. Eis aqui chegou Noé ao lugar onde lutavam os 2 filhos, e achou-os ainda agarrados um ao outro, e sendo debaixo do joelho de Jafé, que com o punho cerrado lhe batia na cara, o qual estava roxa e sangrenta. Entretanto, Sem, alçando as mãos, conseguiu apertar o pescoço do irmão, e este começou a bradar: Larga-me, larga-me. Ouvindo os brados, as mulheres de Jafé e Sem acudiram também ao lugar da luta, e vendo-os assim, entraram a soluçar e dizer: O que será de nós? A maldição caiu sobre nós e nossos maridos. Noé, porém, lhe disse: Calai-vos, mulheres de meus filhos, e eu verei de que se trata. E ordenarei o que for justo. E caminhando para os 2 combatentes, bradou: Cessai a briga. Eu, Noé, vosso pai, o ordeno e mando. E ouvindo os 2 irmãos, o pai, detiveram-se subitamente.
e ficaram longo tempo atalhados e mudos, não se levantando nenhum deles. Noé continuou: Erguei-vos, homens, indignos de salvação, e merecedores do castigo que feriu os outros homens. Jafé e Sam ergueram-se. Ambos tinham ferido o rosto, o pescoço e as mãos, e as roupas salpicadas de sangue, porque tinham lutado com unhas e dentes, instigados de ódio mortal. O chão também estava alagado de sangue, e as sandálias de um e outro, e os cabelos de um e outro, como se o pecado os quisera marcar com o selo da iniquidade. As duas mulheres, porém, chegaram-se a eles chorando e acariciando-os, e via-se-lhes a dor do coração. Jafé e Sem não atendiam a nada, estavam com os olhos no chão, medrosos de encarar seu pai, o qual disse: Ora, pois, quero saber o motivo da briga. Esta palavra acendeu o ódio no coração de ambos. Jafé, porém, foi o primeiro que falou e disse: Sem invadiu a minha terra, a terra que eu havia escolhido para levantar a minha tenda, quando as águas houveram desaparecido e a arca descer, segundo a promessa do Senhor. E eu, que não tolero o esbulho, disse a meu irmão: Não te contentas com 500 côvados e queres mais 10? E ele me respondeu: Quero mais 10 e as duas margens do rio que há de dividir a minha terra da tua terra. Noé, ouvindo o filho, tinha os olhos em Sem e acabando Jafé, perguntou ao irmão: Que respondes? E Sem disse: Jafé mente, porque eu só lhe tomei os 10 côvados de terra, depois que ele recusou dividir o rio em duas partes, e propondo-lhe ficar com as duas margens, ainda consenti que ele medisse outros 10 côvados no fundo das terras dele, para compensar o que perdia. Mas a iniquidade de Caim falou nele, e ele me feriu a cabeça, a cara e as mãos. E Jafé interrompeu, dizendo: Porventura não me feriste também? Não estou ensanguentado como tu? Olha a minha cara e o meu pescoço, olha as minhas faces, que rasgaste com as tuas unhas de tigre. Indo Noé falou, notou que os dois filhos de novo pareciam desafiar-se com os olhos, então disse: Ouvi. Mas os dois irmãos, cegos de raiva, outra vez se engalfinharam, bradando: De quem é o rio? O rio é meu! E só a muito custo puderam Noé, Cã e as mulheres de Sem e Jafé conter os dois combatentes, cujo sangue entrou a jorrar em grande cópia. Noé, porém, alçando a voz, bradou: Maldito seja o que não me obedecer. Ele será maldito, não 7 vezes, não 70 vezes, mas 700 vezes 70. Ora, pois, vos digo que antes de descer a arca, não quero nenhum ajuste a respeito do lugar em que levantareis as tendas. Depois ficou meditabundo, e alçando os olhos ao céu, porque a portinhola do teto estava levantada, bradou com tristeza: Eles ainda não possuem a terra e já estão brigando por causa dos limites. O que será quando vierem a Turquia e a Rússia? E nenhum dos filhos de Noé pôde entender esta palavra de seu pai. A arca, porém, continuava a boiar sobre as águas do abismo.